Olá, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal 7 Minutinhos com Deus. Você tá bem? Que bom, viu? Bom saber disso, bom saber também que você curte aí os nossos vídeos aqui semanalmente, né? Muito bom por isso, viu? Bom, se você é novo aqui no canal, como que funciona? Daqui a pouco nós vamos pegar aqui a Bíblia e nós vamos ler aqui uma passagem bíblica e logo depois também uma historinha para a gente poder contextualizar essa passagem bíblica, tá bom? E nós finalizamos depois com uma oração, tá? Antes de começar o vídeo, para quem já é antigo aqui no canal sabe que você precisa, né, deixar aquele nosso CCC, o curte, comenta e compartilha, que aí você vai ajudar que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas também, tá bom? E para você que é novo aqui agora, me ajuda aí, tá bom? Deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu like, e se você puder compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, familiares, lá no seu trabalho, eu vou ficar muito grato, tá bom? Desde já o meu muito obrigado para você, tá bom? E vamos lá, aqui com a Bíblia, eu estou aqui no livro de Lucas, eu vou ler Lucas, capítulo 6, verso 12, que diz assim: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite toda orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. O que a Bíblia diz aqui, né? Que Jesus, olha só, gente, Jesus, ele subiu ao monte e foi orar. Mas rapaz, se Jesus precisava orar antes de uma decisão, imagine nós, né? A importância quando você for tomar uma decisão, seja ela qual for, mudar de emprego, casar, namorar, abrir uma conta no banco, ter uma conversa séria com alguém, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o importante é fazer uma oração antes. Então, se Jesus orou antes de uma decisão, antes de escolher os 12, que é algo muito importante, né, que está aí na história, é importante também que nós, antes de termos qualquer decisão, seja ela qual for, que a gente também ore, não é verdade? E para contextualizar essa passagem bíblica, eu quero contar uma história para vocês, tá bom? E como toda boa história, essa também começa assim. Era uma vez um rapaz que ele adorava um joguinho de futebol, né? E ele tomava ali aquela sua cervejinha no final do jogo, junto com seus amigos, e passava o final de semana inteiro praticamente lá no campo que tinha perto da casa dele, e deixava a esposa dele em casa. E a esposa dele era uma mulher que sempre ia para a igreja. Ela ia dia de semana, de domingo ia também no culto, ou seja, ela sempre estava na igreja, ela sempre estava fazendo o quê? Orando, né, para que Deus tocasse o coração do seu marido e que ele também frequentasse a igreja. Muitos e muitos anos depois dele, naquela rotina de todo final de semana estar jogando futebol, deixando a esposa em casa e tomando cerveja com os amigos, um dia ele decidiu ir para a igreja com ela. Na verdade, ele foi agradar a esposa para que ela parasse de encher o saco dele. E assim ele fez, foi para o culto. No final do culto, quando chegaram em casa, a esposa perguntou: e aí, meu amor, o que você achou? E ele respondeu assim para ela: meu bem, eu fiquei impactado com aquele pastor. Que homem de Deus, né? Que palavra bonita, que coisa legal que foi esse culto. Domingo que vem, eu posso ir de novo? A esposa encheu o olho de lágrimas e disse: claro que pode. E assim fez. No próximo final de semana tinha um futebol e ele não foi para o futebol. O que ele fez? Foi para o culto. E ele começou a ir para o culto todo final de semana. Mas acontece que no meio da semana tinha um futebolzinho. E ele ia no meio da semana para o futebol, tomava ali a sua cervejinha e ficava nessa. Igreja, futebol, cerveja, oração e Bíblia. Igreja, futebol, oração e Bíblia. E cerveja. Ou seja, não estava muito certo. Chegou um certo dia então que o time dele tinha uma viagem para jogar um campeonato num outro estado. E ele foi convidado. Então ele perguntou para sua esposa: meu bem, você acha que eu devo ir? Ela, uma mulher muito sábia, disse: por que você não ora? E ele disse: orar? Pergunta para Deus o que Deus acha. E ele fez isso então. E no meio da oração ele ouviu a voz: não vá, não vá. E ele disse: caramba, eu achei que era para eu ir. O que aconteceu? Ele ligou para o capitão do time de futebol, um grande amigo dele, e disse: olha, eu não sei se eu vou. O cara disse: não, rapaz, vamos, você é importante para o time. E ele ficou naquela. No dia da viagem, faltando poucos minutos, ele não foi para o futebol, ele foi para a igreja. E o time partiu sem ele.
Algumas horas depois, a sua esposa recebeu uma ligação, de esposa de um outro amigo do futebol. Ela disse: olha, aconteceu uma tragédia, os nossos maridos morreram. Ela disse: como assim os nossos maridos morreram? Sim, eles estavam naquela viagem para outro estado, lembra que eles iam jogar futebol? Pois é, o seu marido estava junto, né? Ela disse: não, o meu marido está aqui do meu lado. Ela disse: do seu lado, ele não foi viajar? Não, meu marido decidiu ir para a igreja, ele não quis ir viajar. E a esposa então do amigo falecido desligou o telefone. A esposa desse nosso personagem olhou para ele, deu um abraço nele e disse: seus amigos morreram naquela viagem. E ele, muito comovido, ele só se ajoelhou, levantou suas mãos aos céus e falou: Deus, obrigado por esse livramento. Ainda bem que eu orei e eu estava sensível a ouvir a sua voz. E então eu te pergunto, você vem orando, você vem perguntando para Deus se essa decisão que você tem para tomar é a correta, se Ele está de acordo com isso? Caso você não faça, comece a fazer. Pergunte para Deus por que você vai ou não tomar certas decisões. Se ajoelhe aí no seu quarto, feche seus olhos e pergunte para Deus. Leve tudo para Ele. Toda decisão, pergunte para Ele antes. Como um bom pai, Ele vai saber te dar a instrução correta. Então, comece a orar e perguntar mais para Deus, tá bom? Se você não estiver dirigindo ou não estiver pilotando uma moto, por favor, feche seus olhos agora, porque eu quero orar juntinho com você. Senhor meu Pai, obrigado pela oportunidade da vida. Sim, nós oramos ao Senhor todo momento, Pai. Queremos a sua opinião sobre as decisões que vamos tomar, tanto no trabalho, quanto em casa, tanto na igreja, tanto com nossos filhos e com nossos pais também. Por favor, Senhor, continue nos orientando como um bom Pai que o Senhor é. Eu sei que o Senhor quer o nosso bem e assim seja. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, olha só, ore para Deus que Ele vai te ajudar e vai te dar uma resposta, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.